Bom dia a todos, irmãos. Eu dou graças ao nosso Deus por nos dar o privilégio de podermos todos os domingos poder ouvir a sua palavra. Eu todas as vezes que venho cá acima, cada vez mais, as minhas mãos ficam mais frias, os pés frios, dói-me a barriga, não sei isto, a tendência é sempre a piorar, mas que o Senhor assim nos ajude. E um dos motivos também que tinha as mãos frias é que eu não tinha título para a mensagem. E eu esta semana, quando preparava, eu dizia ao Senhor, porque quando eu não tenho título para dar à mensagem, não é que isso seja muito importante, mas depois o Paulo é que tem a carga. Lá está, a carga fica mais pesada para ele, porque ele tem que passar isto para a net, tem que dar um título. E ele às vezes liga-me, qual é o título? Eu disse, pai, não sei, olha, dá tu um título. E então temos que aliviar a carga uns dos outros. E então, o Senhor, sabendo disso, esta manhã, o nosso Zé, quando dava o pensamento, o título surgiu. É uma dádiva. O título será Uma Dádiva. E vou-vos falar acerca de uma dádiva. Mas antes de falar acerca de uma dádiva, quero-vos falar acerca da melhor dádiva e da dádiva, aquela que, de facto, que é a principal e que é a maior delas todas. Depois dessa, vêm muitas outras dádivas que o Senhor nos vai dando. Mas não posso deixar de vos falar acerca daquilo que é o maior passo que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criatura de Deus pode dar, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. É aceitar essa dádiva de amor, essa dádiva que simplesmente não nos coube a nós fazer, seja aquilo que for, mas basta querer. Basta simplesmente querermos, reconhecermos de facto que precisamos do nosso Deus, reconhecermos que somos pecadores e que esta vida não é assim, esta vida não acaba assim. Esta vida é uma passagem, de facto é uma dádiva, como nós ouvimos esta manhã, é uma dádiva enorme que o Senhor nos dá, uma oportunidade de nós o podermos servir aqui, como não o vamos servir na eternidade, provavelmente, e devemos aproveitar. Mas para ser vivida assim, nós temos que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. Aceitar este amor maravilhoso, e se está aqui alguém que ainda não o fez, que possa pensar nisto. Não faz sentido nós nascermos, vivermos assim e tudo acabar e prontos, puf. Não. Todos nós nascemos com aquele cantinho no nosso coração, que é um cantinho que é estabelecido para que o Senhor tome conta dele, para que o Senhor tome conta e depois cresça e transforme, porque é assim. E essa peça está sempre ali. Uns ocupam de várias maneiras, nós temos pessoas que ocupam com o desporto, outros ocupam com a fama, outros ocupam de várias maneiras, mas está sempre ali. Não é por nada que, ao longo da história do homem, os vários povos adoraram sempre a um Deus. Deus do fogo, Deus da água, Deus... Aquele espaço estava ali. Mas esse espaço tem que ser preenchido pelo nosso Deus. Aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Aquele que entregou o seu Filho. E o meu apelo esta manhã é, de facto, para que essa dádiva, que é a maior delas todas, se está aqui alguém que ainda não viu isso, que possa ver isso, através da sua palavra. Como é que nós temos a certeza? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá a certeza. Então devemos, através dela, descobrir esta grande verdade e esta grande dádiva, a maior delas todas. Mas não é desta dádiva que eu vos vou falar hoje. Poderia falar, e nunca é demais, é sempre bom falarmos, é sempre tempo para falarmos acerca do amor do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós, mas eu faço o apelo de facto, se há aqui alguém que ainda não entendeu isto, que possa procurar através da palavra, possa ouvir, e nós temos aqui, pela graça de Deus, nós temos irmãos que têm um dom muito especial para poder explicar melhor o plano da salvação de uma maneira muito prática, muito simples, por isso o Senhor dá-nos sempre a oportunidade de o conhecer. E não podia deixar de maneira nenhuma de falar acerca desta grande dádiva, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, depois de nós recebermos esta maior dádiva, que é o amor do Senhor, vêm muitas. O Senhor vai nos dando dádivas ao longo da nossa vida aqui. E nós esta manhã ouvíamos, e o nosso irmão Zé de Carvalho, quando ele dizia que toda a vida é uma dádiva de Deus. Agora, a questão é esta: o que é que fazemos com aquilo que o Senhor nos dá? Essa é a grande pergunta. Depois de aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, e em 3 penadas nós vimos agora de como devemos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como Salvador das nossas vidas, estando nós distantes de Deus, foi Ele que fez a ponte para que nós hoje
entrássemos à sua presença, depois disso, é nós vivermos de facto uma vida de gratidão. Uma vida de podermos perceber, e vamos perceber como? Através da sua palavra. É que se nós queremos conhecer a Deus, então é através da palavra de Deus que nós o conhecemos. E eu queria que os irmãos, vamos abrir no Salmo 119, e eu queria vos falar acerca da dádiva que é ser solteiro. E os irmãos podem pensar assim, então, mas esse tema certamente não seria para falarmos assim num culto normal. Mas eu acho que é importante nós falarmos deste assunto num culto normal, porque o Senhor tem muitas lições para nos dar a todos nós. E então, a palavra de Deus no Salmo 119, e eu vou ler do versículo 9, vamos ler do versículo 9 até o versículo 16, a palavra de Deus diz-nos assim: Como purificará o mancebo o seu caminho? Uma pergunta. Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. De facto, ser solteiro, irmãos, é uma dádiva. Infelizmente, nós vivemos dias... Todos nós passamos por várias fases, e em todas as fases da nossa vida vem sempre aquela pergunta: como é que eu vou fazer? O que é que será da vontade de Deus? Como é que eu me vou direcionar? A vontade de Deus, ela vem explícita na sua palavra. E em relação aos solteiros, parece que vivemos numa sociedade que parece que ser solteiro é um vírus, parece que ser solteiro é algo que tem que ser muito transitório e temos que passar logo para outro patamar. Não, ser solteiro é uma dádiva, irmãos. E é esta dádiva, é uma dádiva, uma das muitas dádivas. E é acerca disso que eu quero falar esta manhã. E a palavra de Deus aqui diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Como é que alguém que supostamente é solteiro pode purificar o seu caminho? Olhando para a palavra de Deus. E nós podemos ver agora na palavra de Deus que o Senhor tem um ensinamento muito preciso, muito simples, muito prático em relação a alguém que é solteiro. Vamos abrir na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 7, o apóstolo Paulo aqui está a dar uma série de respostas, só para nós termos mais ou menos noção. Ele está a responder a perguntas que lhe foram feitas, que foi uma carta que lhe foi escrita a ele, e ele responde através de uma carta também, que é esta primeira carta aos Coríntios, a uma cerca de questões. E ele fala acerca da questão dos solteiros. 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. E a questão que se põe aqui é, logo no primeiro versículo do Salmo 119, nós vemos, que o Senhor diz-nos aqui: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, há uma pergunta e há uma resposta logo a seguir. Sabem que não há nenhuma pergunta nossa que fique por responder aos olhos de Deus. O Senhor dá-nos sempre resposta às nossas perguntas. E aqui está uma pergunta e uma resposta. Como é que eu vou purificar o meu caminho? E isso serve para todos. Mas a questão é esta: observa a minha palavra, conforme a minha palavra, conforme aquilo que eu te vou, as instruções que eu te vou dando. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, e nós podemos ler, no versículo 7, o apóstolo Paulo aqui está a dizer, ele fala acerca da questão do marido e da mulher, e logo aqui a seguir ele diz: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Ou seja, ser solteiro é uma dádiva de Deus, é um dom, é um presente que Deus nos dá. Assim como quem é casado também é um presente que Deus nos dá. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que pressiona quem é solteiro
a tomar uma decisão, muitas das vezes, que não é da vontade de Deus. Uma decisão, muitas das vezes, que é mais para a frente, não é para agora. Então vamos deixar isso nas mãos de Deus. Há uma pressão enorme. Isto é um presente de Deus. Se é um presente de Deus, tudo aquilo que Deus dá é perfeito, é bom e é agradável. Tudo a seu tempo. O Senhor faz as coisas acontecerem no tempo próprio, no tempo certo. E se de facto ser solteiro é uma dádiva, então vamos ver o que é que o Senhor tem para mim. O que é que o Senhor, neste período, ou então neste estado em que eu estou, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer me mostrar? Então devemos procurar a vontade de Deus e perceber assim, Senhor, isto é um presente, então eu quero que a minha vida glorifique o Teu nome, neste meu estado, como eu estou, casado ou solteiro, porque é um presente de Deus. Então nós já vimos que é um presente de Deus. Mas infelizmente, nós vivemos muitas das vezes no nosso núcleo familiar, e os solteiros vivem isso, e muitos já passaram por isso, e passam por isso, uma pressão. Quando se vai aos casamentos, qual é muitas das vezes a pergunta que se faz? Então, és o próximo? Então, já tens namorada? Então, quando é que tu vais casar? Ou mesmo aqueles que namoram? Então, quando é que dás o passo? És tu o próximo? Então, quando eu procurava acerca deste assunto, quando procurava através da Palavra de Deus, eu vou sempre à primeira fonte, que é o site da Igreja em Quinta do Conde. E há lá uma história que diz isto. Havia um jovem que era assim, ele já não podia ouvir a família. Então ele já tinha aí os seus 30 e tal, e então aquilo era assim, quando é que tu... E quando ele ia aos casamentos, a pergunta era sempre a mesma. Então, és o próximo? E então ele pensou, não, eu tenho que mudar aqui a história. Então quando havia um funeral, ele ia ao funeral, e quando encontrava esses que lhe perguntavam que ele era o próximo, ele dizia, então, o irmão é o próximo? Então, primo, és o próximo? Ou seja, ele já estava cansado daquela brincadeira. Isto só para dizer que muitas das vezes esta pressão familiar faz com que os nossos jovens, e não só, deem passos errados. Deem um passo que não seja de acordo com a vontade de Deus. Deem um passo pela pressão. Este passo tem que ser dado pela vontade de Deus e não pela pressão, que é exercida pela família. Desde pequeninos nós vemos isso. Então, já tens namoradinho na escola? Já tens namoradinha na escola e toda a gente se ri, toda a gente acha isso muito bonito. Mas depois põe-se as mãos à cabeça quando as coisas dão para o torto, mais tarde. Então nós devemos ter cuidado de que não façamos de uma dádiva de Deus um vírus, um mal, que se instalou na vida de um jovem ou de um adulto que é solteiro. Parece que aquilo é um vírus que se impregnou e que nós queremos que ele se liberte rapidamente disso. A família exerce essa pressão, muitas das vezes. E nós temos de ter cuidado com isso, irmãos. Temos de ter cuidado para que a família não exerça essa pressão. Temos de ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Quantas vezes, muitos jovens ouvem isto. Então, principalmente as jovens, as mulheres. Então, ficaste encalhada, não é? Que frase encalhada. Mas isto já aconteceu muitas das vezes. Eu acredito que se calhar muitas de vocês já ouviram isso. Para os homens não é tão estranho. Eu não sei se vocês já repararam, quando o Senhor fez Adão e Eva, Adão viveu um período de tempo sozinho. Para nós homens, no princípio, vivermos sozinhos. Tanto é que nós às vezes estamos naquele momento em que não estamos a pensar em nada, só estamos a olhar para os bichos. Porque Adão muitas das vezes ficou assim a olhar para os animais e para ele aquilo era bom. Mas quando o Senhor fez Eva, Eva já nasceu num contexto em que tinha alguém. Ela não viveu sozinha no jardim. Quando ela Adão já ali estava. Então ela tem necessidade de ter alguém perto. E é muito triste quando nós, família, exercemos essa pressão sobre as nossas meninas ou sobre os nossos rapazes. Nós temos de ter cuidado, porque existe aqui no nosso DNA, e lá está, a nossa origem é Adão e Eva, e nós temos a nossa velha natureza está lá. Eva não esteve sozinha em momento nenhum, mas Adão esteve. E muitas das vezes para os rapazes não é assim muito complicado, mas para as meninas é. Então temos de ter cuidado com as palavras em família, como nós dizemos. Se nós já vimos aqui o próprio apóstolo Paulo dizer que isto é uma dádiva de Deus, é algo bom, então como é que nós podemos agora exercer uma pressão para que os nossos jovens possam pensar que é mau?
Não. E nós já vamos ver como é que Deus utiliza isto. Isto é qualquer coisa, irmãos. E eu dou graças a Deus por aqueles que optaram na sua vida de aproveitarem o tempo em que estão sozinhos para se entregarem ao Senhor. Isto é qualquer coisa. Pensemos bem nisso. É termos o tempo disponível, todo, para nos entregarmos ao Senhor. E depois existe também pressão na igreja. Muitas das vezes existe pressão na igreja. Pressão familiar, pressão na igreja e pressão social. Muitas das vezes a pressão na igreja, o que é? É nós termos quase que... Há um grupo de irmãos que fazem futurologia. Que é, olha, aquele com aquela, aquilo, ali, dá coisa. E tentam fazer as coisas, aproximar e criar momentos em que os dois estão juntos, sozinhos. Mas quem é que disse que isso é da vontade de Deus que assim seja? O que nós temos que fazer como igreja é aproximar os nossos jovens de Deus. Esse é o segredo. Irmãos, cada um de vocês que pense nisso. Não tentem aproximar uns dos outros. Aproximem. Se temos que os aproximar, os nossos jovens e os nossos solteiros, é de Deus. Não pode não passar pelo plano de Deus. Então, como igreja, temos que ter esse cuidado. Como igreja, nós temos que incentivar os nossos solteiros a estarem mais perto de Deus. Muitas das vezes temos estudos acerca... Ainda agora tivemos um retiro acerca dos casais, temos retiros acerca dos namoros. Quando há retiros de jovens, eles voltam a dizer, epá, outra vez arroz, vão falar outra vez no namoro. Como se isso fosse uma obrigação quase. Mas claro que é compreensível, não é? Porque é o segundo passo mais importante. Então há essa necessidade. Mas temos de ter cuidado como igreja de direcionar os nossos solteiros cada vez mais para perto de Deus. Porque esse é o segredo, irmãos. Não há outro segredo. Tanto é que o apóstolo Paulo, aqui mais à frente, ele vai falar acerca disso. Mas neste momento ele diz, é bom que vocês fiquem como eu. E porquê que será? Já vamos ver. Depois existe a pressão social. A pressão social começa logo assim, desde pequeninos. Qualquer história infantil acaba assim. E o ursinho e a ursinha, no final, casaram e foram muito felizes. Tiveram muitos filhos. E casaram, qualquer história acaba com o casamento e muito felizes. Não, estas histórias deviam acabar assim. E conheceram o Senhor Jesus Cristo e converteram-se e foram muito felizes. Esta história de dizer que o casamento traz felicidade é um mito. O nosso irmão Zé de Carvalho, agora ainda há pouco, o Senhor usa o Zé de Carvalho de uma maneira na minha vida que é qualquer coisa. O Senhor dá-nos, e eu tive que apontar logo, o nosso irmão Zé de Carvalho dizia, nós às vezes acreditamos em algumas frases, como, ou seja, o que vale é a intenção, quando já vimos que isso está errado. E às vezes acreditamos nisso, de que o casamento traz felicidade. Um casamento não está a funcionar, olha, um filho no casamento traz felicidade. Traz uma carga de trabalhos. Não traz felicidade, claro que é uma felicidade, mas depois traz uma carga de trabalhos. Ou seja, o que resolve os nossos problemas, o que nos traz verdadeira felicidade é quando nós temos uma vida comprometida com o Senhor. E é aí que nós devemos focalizar toda a nossa atenção, e é aí a nossa atitude tem que ser sempre nesse sentido. E a pressão social é assim. Na escola, os nossos jovens hoje, não ter ninguém, não ter um relacionamento, começam a pensar que é um problema. Porque quando saem juntos, todos, cada um tem o seu namorado, a sua namorada, começam a namorar aos 12 anos e aos 13 anos. Parece que ter alguém faz sentido, só assim é que faz sentido, só assim é que és aceite. E isto é pressão social. Nós vemos isso cada vez mais ao longo e por várias situações. Nós vemos que hoje, e isso eu sei disso por conhecimento de causa, alguém que levou a filha a um psicólogo, porque a filha estava a passar por momentos difíceis. E o conselho que o psicólogo deu àquela menina com 14 anos é que ela arranjasse um namoradinho. E nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias em que vem-se para a televisão dizer de que a virgindade, ser virgem nos dias de hoje, é um problema de saúde pública. Muitas das vezes, e é esta sociedade em que nós vivemos. Agora imaginemos nós, irmãos, quem já está casado, a pressão que existe sobre os nossos solteiros. E depois vem a igreja, quando eles pensam, sim, finalmente vou estar com o Senhor e vou ter ali irmãos, e nós digamos, então,
Então, quando é que... olha, que aquele irmão, aquele jovem, muitas das vezes estamos nós... Então, é preciso que tu vás àquele retiro. Olha, está cheio de rapazes crentes, meninas crentes. O que é isto? Eu quando induzo os meus filhos e quando eu quero que eles vão ao retiro, é para que eles ouçam a palavra. Claro que isso pode ser, é uma consequência, é algo que o Senhor depois vai tratar. Mas nós temos que ter essa atenção, essa pressão que existe. Então já vimos pressão social, familiar e mesmo na igreja. Então temos que mudar a nossa mente em relação a isso, irmãos. E o capítulo 119, de facto, dá-nos resposta, dá resposta para tudo. E nós vemos logo a seguir, mas ainda neste mesmo capítulo, na primeira carta aos Coríntios e no capítulo 7, nós vemos o apóstolo, aqui no versículo 35, dizer assim: e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Vejam bem a vantagem que é de estar solteiro. Quando ele diz assim, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Esse é um dos propósitos que o solteiro tem vantagem sobre os casados. Sem dúvida. Porque ele não tem distração alguma. Ele não tem que se preocupar com o sustento da casa em si, o sustento da esposa, o sustento dos filhos, o cuidado que tem que ter, todas estas questões, e o apóstolo Paulo também fala acerca disso. Ele não tem que ter distrações. Ele está unicamente focado naquilo que é importante, que é servir o Senhor. Solteiros, um conselho que eu vos dou. Querem ser felizes? Verdadeiramente, dediquem-se ao Senhor. Dediquem-se ao Senhor. Porque há o perigo, porque isto é assim, está aqui duas vertentes. Ou vocês dedicam-se ao Senhor ou vão viver uma vida frustrados. Frustrados pela pressão social que exercem vocês. Frustrados porquê? Porque depois acabam muitas das vezes por enverdar por caminhos perigosos. Caminhos que vão satisfazer a vossa própria vontade. Porque muitas das vezes, e a palavra de Deus diz isso, quando nós nos isolamos, procuramos o quê? Satisfazer a nossa própria vontade. Então é necessário para quem está solteiro dedicar a sua vida a 100% ao Senhor. E vocês, e os solteiros estão a pensar, pois é, então, e depois como é que, e se for da vontade de Deus que eu possa conhecer alguém para um dia casar, como é que isso vai acontecer? Então vou dedicar 100% ao Senhor e não vou estar atento? Já vamos ver. Mas é importante, não há distração alguma. O facto de estarmos sozinhos, o facto dos solteiros estarem sozinhos, estão focados naquilo que é o propósito do Senhor. Agradar-lhe em tudo. Não há aqui outra receita. Esta é a receita prática. Logo a seguir, no versículo 10 do Salmo 119, diz assim: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E nós aqui, acima de tudo, nós devemos ter consciência, todos nós, como é óbvio, mas é urgente conhecer a palavra de Deus. Para que o nosso coração não fique contaminado, para que o nosso coração... porque aqui diz, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus estatutos, dos teus mandamentos. É preciso nós conhecermos a palavra de Deus. É preciso conhecermos para que possamos andar bem, para que possamos fazer aquilo que é correto. O Senhor quer de facto que nós tenhamos uma vida pura. Os solteiros, é preciso terem uma vida pura. É preciso terem uma vida dedicada ao nosso Deus. Quanto mais nós nos enchermos de Deus, menos a probabilidade é de nós contaminarmos a nossa vida. E é urgente nós conhecermos a palavra de Deus. É preciso, e no versículo 32 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 32 e 34, a palavra de Deus diz assim: bem quisera que eu tivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à esposa. Há diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar ao seu marido.
O facto de muitas das vezes, e quando o apóstolo Paulo refere-se a isso, é alguém que é solteiro, a probabilidade de não viver uma vida ansiosa é muito grande. A probabilidade de não viver uma vida cheia de muita coisa, ocupada de muita coisa, é muito grande. É muito bom quando nós temos a nossa vida 100% focada naquilo que é importante, naquilo que é o Senhor, e o Senhor dá-nos essa oportunidade. Quem é solteiro está focado unicamente num propósito, agradar ao Senhor. Quem é casado está focado em 2 propósitos, que é agradar a sua esposa, agradar o seu esposo e agradar ao Senhor. Estes 2 ministérios, para o casamento é um ministério. E o Senhor diz-nos, então, eu tenho que estar, acima de tudo, focado para agradar ao nosso Deus. A seguir, o meu serviço tem que ser dentro do meu lar, para com a minha esposa e para com os meus filhos, e depois então na obra. Os solteiros não têm a probabilidade e têm a hipótese de estarem focados no Senhor, mas direcionados ao serviço, à obra. E isso é tão bom, irmãos, quando nós pensamos assim, que é uma dádiva, é este presente, e o tempo passa rápido. Nós passamos aqui não sei quanto tempo, e quem é solteiro tem a possibilidade de ser usado nas mãos do Senhor em benefício e em prol dos outros. E quem está focado nos negócios do Senhor, estar focado na obra do Senhor, tendo a probabilidade de, sendo solteiros, ter essa possibilidade, não se esqueçam, o Senhor vai cuidar dos vossos assuntos. O Senhor vai cuidar dos vossos negócios. O Senhor vai cuidar de tudo. Não se preocupem com isso. O apóstolo Paulo, ele diz isto na mesma carta, no capítulo 7, ele diz, estás ligado a uma mulher, no versículo 27. Estás ligado a uma mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Então, e nós podemos pensar assim, há aqui uma contradição. Então, o Senhor, no princípio, quando foi com Adão, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Sabem que muitas das vezes, lá está as tais frases, as tais mentiras que nós acreditamos. Este versículo muitas das vezes é dito por alguns assim, não era bom para Adão estar só. Não, a palavra de Deus não diz isso. Adão era feliz e estava bem. Ele estava sozinho, mas estava lá com os bichos. Ele andava lá de um lado para o outro. E o Senhor até disse, olha, dá nome, queres trabalhar comigo? Queres participar? Vamos dar nome aos animais. Dá lá nome tu aos bichos, que eu estou aqui a ver se... Então Adão não era feliz. Ele comia de todas aquelas árvores, menos de uma. Mas ele comia daquelas árvores. Ele alimentava-se. Ele podia ver a criação do Senhor. Ele dedicava-se ao nosso Deus. Ele não era feliz. Claro que era feliz. Agora, os planos que o Senhor tinha eram diferentes. Daí o Senhor dizer, não é bom que o homem esteja só. Não é que não era bom para Adão estar só. Era bom. Então ele não conhecia a mulher naquela altura e ele viveu muito tempo sozinho. A palavra de Deus não diz quanto tempo, né? Mas ele viveu durante muito tempo sozinho. Agora imaginem a alegria dele. Não ter ninguém para o chatear. Não ter uma sogra. Não ter... É assim... Estou a dizer isso, irmãos. Tenho que corrigir aqui, porque senão depois vou dormir no sofá. Não é isso, estou a brincar. Mas só para dizer, como é óbvio, ele tinha o seu tempo dedicado ao nosso Deus. Ele tinha o tempo para louvar o nosso Deus. Estava disponível. Claro que o Senhor viu que não era bom estar só. Porquê? Porque os propósitos que Deus tinha para o homem não poderia haver ali... ou seja, nunca se esqueçam que em qualquer situação que nós estejamos, tem que ser sempre para a glória de Deus. A nossa vida é uma dádiva, como nós vimos hoje. A nossa condição é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. Então deve ser vivido de tal maneira que seja para a glória do nosso Deus. E Adão fazia isso. E quando o Senhor lhe deu aquela mulher, Adão ficou deslumbrado, né? Quando ele pensou, de onde é que isto veio? Adão precisou de fazer alguma coisa? Eu quero focar nisto. Ouçam com atenção, Adão precisou de fazer alguma coisa. Adão deu nome aos bichos, deve ter andado lá atrás deles, porque havia muitos que andavam fugidos, e ele precisava de olhar para o bicho e pensar, qual é o nome de que se adequou a este animal? Mas ele precisava de olhar para eles. Nós precisamos de estar perto. Precisamos de estar perto. E o Senhor fez com que isso acontecesse. Então é preciso estar perto. É preciso estar perto de Deus para nós podermos perceber qual é a vontade de Deus.
E a minha pergunta é esta: quando o Senhor trouxe Eva a Adão, o que é que Ele fez? Ele adormeceu Adão, saca-lhe uma costela e pimba, fez a mulher. De uma costela. Aquilo foi qualquer coisa. Sabem que houve um filho uma vez, chegou ao pé do pai e disse assim: ó pai, estou preocupado. E o pai disse: então, mas estás preocupado porquê? Não vou casar. Disse: mas não vais casar. Eu estive a contar as minhas costelas, tenho o mesmo número de costelas que a mana. Então, não me está a faltar uma. Quer dizer que o Senhor não me tirou uma delas para fazer a mulher para a minha vida. O Senhor, não te preocupes com isso. O Senhor há de providenciar. Nós homens temos menos uma costela. Ele lá contou, coitadinho, mas contou mal. E às vezes vivemos vidas assim. Os nossos solteiros vivem vidas preocupadas. Eu tenho que arranjar alguém. Eu tenho que arranjar alguém. Não se preocupem com isso. Adão preocupou-se com isso? Não se preocupou. O Senhor trouxe Eva para ele. O apóstolo Paulo está a dizer aqui: não busques mulher. Não busques mulher. O Senhor vai cuidar desse assunto na altura certa. O Senhor vai cuidar. Foca-te naquilo que é o principal. Naquilo que te pode dar prazer. Naquilo que te dá a liberdade. Naquilo que te dá o verdadeiro gozo. Temos de ter essa noção, irmãos, de que o Senhor, de facto, é Ele que providencia. Ele não providencia todas as coisas. E depois há algo maravilhoso, que é nós pensarmos que o Senhor diz que todas as coisas devem ser postas aos seus pés. Quando o Senhor fala a Filipenses, Ele diz assim: vocês não tenham uma vida ansiosa. Ponham perante mim todas as vossas preocupações. Não deixem nada de fora. Jovens, qualquer assunto que vos aquiete, qualquer preocupação que vocês tenham, ponham aos pés do Senhor. Não vivam ansiosos por coisa alguma. O Senhor diz isso. Então devemos acreditar nestas promessas que o Senhor estabeleceu. Devemos ter esse cuidado. E vou terminar. No versículo 11, quando o Senhor diz isto: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, precisamos descansar. Descansar na sua palavra. Precisamos de facto de perceber que o plano do Senhor é o melhor, sempre. Precisamos de perceber, acima de tudo, que o Senhor tem um propósito. Seja ele qual for, o nosso Deus é soberano. Mas uma coisa eu tenho a certeza, que a vontade do Senhor, porque Ele diz-nos isso, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós temos que fazer sempre a nossa parte, que é nós constantemente renovarmos a nossa mente, não nos conformarmos com este mundo. Quando o Senhor fala a Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, para mim é uma das passagens das minhas favoritas, quando o Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. E é assim, solteiros, não estejam preocupados. Não se preocupem pela pressão que existe na sociedade, pela pressão que existe familiar, muitas das vezes erradamente pela pressão que existe dentro das igrejas. Não se preocupem com isso. Estejam unicamente focados em renovar a vossa mente constantemente pela palavra. Porque muitas das vezes o grande problema é quando nós damos asas ao nosso coração e depois queremos renovar a nossa mente segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que trilhar caminhos que nós queremos trilhar segundo a minha vontade. E segundo a minha vontade, nós já sabemos que o nosso coração é das coisas mais enganosas. Daí o salmista dizer, ou seja, escondi a tua palavra no meu coração. É importante nós enchermos o nosso coração da palavra de Deus. É importante nós termos a certeza absoluta de que eu não tenho que viver preocupado com isso. Eu tenho que viver a minha vida dedicada ao Senhor. Isto é para todos, mas principalmente para os solteiros. Não se preocupem com isso, mas vivam uma vida dedicada à obra. Qualquer homem que tenha mulher e filhos, se no seu coração tiver a ideia de poder viajar para outro país, para ir pregar o Evangelho, para falar a distância, pensa sempre 2 vezes. 3, 4, eu tenho a minha mulher, os meus filhos estão numa idade complicada. E eu vou-vos ser muito sincero, eu quando estive em Angola cheguei a um ponto que eu vi que para os meus filhos continuarem lá, em termos de futuro, não seria fácil para eles. Não seria fácil, e esse é o meu primeiro ministério. E não seria fácil eu continuar lá, em termos de estudo, em termos de saúde.
E então eu tive que ponderar e dizer, não, eu não posso continuar aqui. Se calhar, fraqueza minha, mas orei durante muito tempo e o Senhor direcionou-me noutro sentido, porque a minha responsabilidade, lá está, os meus 2 propósitos, de agradar ao meu Deus, agradar à minha família, como é óbvio, mas tinha o ministério também que tinha que o cumprir. E é esse peso que nós também temos, essa boa carga que nós temos também em cima. Quem é solteiro tem a probabilidade de não pensar nisso, só pensar, olha, tenho pão para amanhã, para mim é o suficiente. Não tem essa responsabilidade de cuidar dos filhos, da esposa. Então quem é solteiro, aproveita este momento. Não desperdicem a vossa mocidade. Não desperdicem o facto de serem solteiros. É uma dádiva. É uma dádiva. Que o Senhor assim nos ajude. Eu vou ficar por aqui. Mas é importante, em tudo o que fizermos, como o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, e eu gosto muito também, esta passagem é qualquer coisa, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e no versículo 31, quando o apóstolo diz isto, portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. E era esta pequena... E obrigado, Zé, porque me ajudaste muito. É o que o nosso irmão Carlos diz. O Zé não fala muito, mas quando ele fala, aquilo é tiro certo.